Alfredo aqui do Estatisticamente Correto. Seguinte, a parte pertence ao todo, mas se não consigo saber sobre o todo, por que não perguntar para a parte para conhecer melhor o todo? Pensou que eu estava recitando alguma parte do poema de Gregório de Matos, né? Isso é errado. A gente vai falar aqui sobre população e amostra. Depois eu vou explicar o que tem a ver com Gregório de Matos. Mas enquanto você ouvir a vinheta, não se esquece de se inscrever no nosso canal aqui embaixo. A gente está tentando trazer agora um pouco de teoria nas quinta-feiras de uma forma bem mais leve, desde o básico ali. Enfim, a gente vai trazer outras coisas também de estatística. No nosso vídeo de apresentação do canal você pode saber um pouco mais sobre isso. Vai falar sobre programação, vai falar também sobre curiosidades, né, em torno da estatística, filmes e tudo mais. Então, se você quer ficar sabendo de tudo isso, não se esquece de se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo, porque assim você ajuda na propagação do canal, eu ajudo no algoritmo do YouTube, na recomendação e incentiva o nosso trabalho, tá certo? Vou ver a vinheta, vamos para a explicação. Bom, antes de tudo, a gente precisa definir o que é população. A gente precisa principalmente diferenciar o conceito de população na estatística e população geográfica, que pode ou não coincidir os conceitos. A população geográfica é o conjunto de indivíduos que residem numa determinada região, que foi delimitada no seu estudo. Já a população estatística é o conjunto de indivíduos que vão ser considerados para o estudo. Não necessariamente são todos habitantes de uma região, então, por isso elas podem ou não coincidir. Existe uma norma, uma ISO, NPR, né, uma norma brasileira regulamentar, a 3.534, que define população estatística. Ela define a população estatística como a totalidade dos itens considerados, ou seja, no seu âmbito de estudo, todos aqueles itens que vão ser considerados, que é o seu interesse, é a sua população, tá certo? Um exemplo dessa diferença da população geográfica e da população estatística é a população brasileira. A população geográfica, a população brasileira, é de 210 milhões de habitantes, aproximadamente. Então, esse é o número de pessoas que residem no Brasil, que a gente considera a população geográfica. Já a população estatística, no estudo, por exemplo, de pesquisa eleitoral para candidato a presidente, é de 150 milhões de eleitores. São considerados apenas as pessoas que estão aptas a voto. E segundo o Tribunal Superior Eleitoral, em 2020, esse número era de aproximadamente 150 milhões de eleitores. Importante destacar que, apesar desse número de 150 milhões de eleitores ser menor do que aqueles 210 milhões de habitantes, a gente não está afirmando que a população estatística sempre vai ser um subconjunto da nossa população geográfica. Elas não têm nenhuma relação. Até porque, nesse caso, por exemplo, existem eleitores que residem no exterior, ou seja, eles são considerados na nossa população estatística, mas não são considerados na nossa população geográfica. Então, a gente está pegando um indivíduo que ele faz parte ali da população menor, mas não faz parte da população maior. Então, não quer dizer que a população estatística é um subconjunto da população geográfica, certo? Ainda antes de entrar no conceito de amostra, a gente precisa esclarecer dois pontos sobre o conceito de população. Primeiro, referente à questão da existência de população infinita. Mas o que seria população infinita? Vou dar um exemplo. Se você vai fazer uma pesquisa sobre a qualidade do ar do estado onde você reside, no meu caso aqui eu vou considerar o Distrito Federal. Você vai fazer uma pesquisa sobre a qualidade do ar do Distrito Federal. Qual é a sua população nesse caso? Difícil definir, né? Você não consegue mensurar alguma coisa relacionada ao ar. Você sabe que você vai estudar o ar do Distrito Federal, mas o que é essa população? Qual o tamanho da população? A gente não tem como mensurar. E quando a gente não tem como mensurar, a gente define a nossa população como uma população infinita. Então, existe casos de população infinita. Isso deve ser considerado, inclusive, no processo que a gente vai falar daqui a pouco, tá bom? Outra observação é que essa população, ela nem sempre vai ser composta por indivíduos. Eu acabei de dar um exemplo aqui de um caso da população ser composta pelo ar, é uma coisa infinita. Mas a gente pode pegar na nossa população, dependendo do estudo, a nossa população pode ser um animal específico, por exemplo, baleias. Eu posso estar interessado em estudar
até mesmo contar a população de baleias num determinado mar, por exemplo, no mar, do Mar Negro. Eu não sei nem se tem baleia lá, mas eu posso estar interessado em contar quantas baleias tem no Mar Negro. Enfim, eu posso estar interessado também, se eu faço parte da indústria, eu posso estar interessado em medir o tempo de duração do produto que a minha indústria vende, por exemplo, uma lâmpada, né? Eu posso estar interessado no tempo médio de duração da minha lâmpada, então a minha população vai ser o conjunto de todas as lâmpadas que são produzidas ali na minha indústria. Então, é importante deixar claro isso. Apesar da gente normalmente usar o termo indivíduo, e aí remeter muito ao ser humano, né, uma pessoa mesmo, nem sempre a nossa população vai ser composta por seres humanos. Pode ser composta por animais, pode ser composta por objetos, enfim. Existe uma infinidade de coisas aí que podem compor a nossa população, tá certo? Inclusive, ela pode ser infinita. Agora sim, com o conceito de população bem definido, a gente pode entrar no conceito de amostra. O que é a amostra? A amostra nada mais é do que o subconjunto da população. Subconjunto porque todos os elementos da minha amostra, eles devem pertencer à população, tá certo? E aí como é feito esse processo de separar um subconjunto da população? O nome que damos a esse processo é o processo de amostragem. E aí, o processo de amostragem vai depender muito de algumas particularidades, tá? Mas a gente vai tratar isso em um outro vídeo mais para frente. O importante aqui é explicar no exemplo que a gente estava dando. Por exemplo, da pesquisa eleitoral que a gente tinha citado. A nossa população de eleitores é de 150 milhões de eleitores. Mas você consegue imaginar algum instituto de pesquisa saindo por aí, entrevistando 150 milhões de pessoas para perguntar qual é a intenção de voto dela para presidente, por exemplo? Por mais que seja uma pergunta, daria tempo pra caramba, né? Imagina se demorasse, por exemplo, 1 segundo por cada pergunta, que não é bem isso, né? Demoraria 150 milhões de segundos. Imagina o tempo que seria perdido para entrevistar todo mundo. Fora o tempo para você encontrar cada um dos indivíduos, cada um dos eleitores, enfim, e aí montar toda essa base de dados enorme com 150 milhões de registros. Seria um trabalheira danada, né? Pois é, por causa disso que existe a nossa amostra e a nossa amostragem. O Instituto de Pesquisa muito provavelmente vai fazer uma amostragem, que é o processo de selecionar um subconjunto menor dessa população e questionar esse subconjunto sobre as intenções de votos. Então, a pergunta vai ser aplicada, ou experimento, no caso de levantamento experimental, né, vai ser aplicado no seu subconjunto, ou seja, na sua amostra. Para aí sim você obter inferências sobre a população. A inferência a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, tá certo? Mas o importante é isso, você saber que a amostra é um subconjunto da sua população. Ou seja, obrigatoriamente todo indivíduo que compõe a sua amostra, ele tem que fazer parte da sua população, já que ele é o subconjunto, tá bom? E o processo que nós damos para a seleção desse subconjunto, de quais são os indivíduos que vão compor a nossa amostra, a gente chama de amostragem. E como eu disse aqui, a gente vai estudar mais lá na frente quais são os tipos de amostragem, qual que é aplicado para cada tipo de situação, ou para cada tipo de delimitação, né, de limite do seu estudo. Vai ter estudos que você vai estar limitado ali no tempo, às vezes no custo, enfim, vai ter as suas limitações, e a depender dessas limitações, você vai utilizar algum tipo de amostra. Mas isso a gente vai ver no vídeo mais lá na frente. O importante aqui é justamente saber essa diferença da população e da amostra. E eu espero que você tenha entendido. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse assunto, pode deixar aí nos comentários. Não se esqueça de curtir e de compartilhar o nosso vídeo para que a gente possa se sentir mais motivado a fazer mais vídeos desse tipo, tá bom?